Fala galera, beleza? Bora aí analisar mais um fechamento de mercado. Segunda-feira, vencimento de opções, né? Foi adiado o vencimento de opções da semana passada por conta do feriado e acabaram adiando uma semana aí para hoje, né? Quem sabe não foi por isso que a Petrobras tenha caído tanto, né? Fora que na sexta-feira, como a gente comentou no vídeo passado, né? A DR não, né? O aftermarket da negociado lá fora da Petrobras estava em 16, 15% de queda e hoje as ADRs abriram com mais 9% de baixa, né? Então já era esperado que a Petrobras aí ia abrir com pelo menos 15% de baixa e abriu ali com quase 20%, chegou a perder um pouco mais que isso ainda, né? Trazendo a nossa bolsa para baixo. Trouxe aí um gapzinho para nós de 5.000 pontos. Quem estava em putz, se deu muito bem. A minha visão de agora é que a gente pode recuperar. Eu inclusive estava comprado, mandei o trade lá no Insta para vocês acompanharem. Foi um trade que cedeu aí 3 mil reais. Entreguei R$ 1.000 ainda do trade, que estava dando 4 mil e pouquinho. E eu estopei aqui no barra barra do 15 minutos. Estava comprado perto da mínima, estopei aqui. Enfim, seguia comprado porque acreditava numa recuperação, né? Pelo menos recuperar aí 50% do que caiu. E que poderia trazer aí uma alta para a bolsa de quase mais de 3 mil pontos. Como o mercado armou um pivô de alta lá nos 5 minutos, corrigiu e não voltou a romper, né? Aí eu fui forçado a trazer o barra barra para me proteger, porque se ele não tem força para romper topo, a tendência, né? Opa, deixa eu tirar o imã aqui. Se a gente não rompe topo, a tendência é voltar para o fundo, né? Tá lá, o mercado voltou para o fundo e fechou perto das mínimas. Infelizmente, né, isso me traz um viés negativo, né, não me faz acreditar tanto que o índice pode voltar a subir, né. Para muitas pessoas eu até comentei que eu não duvidaria se amanhã a bolsa subisse tudo que caiu hoje, então abrisse aí com um gap de 4, 5 mil pontos para cima. Porém, como ela fechou perto das mínimas, né, é um candle direcional para baixo com volume, apesar de estar extremamente esticado no diário, 60 minutos então, né, já começou a se equilibrar. E nos 15 minutos, né, também já está bem consolidado. Depois de um dia de 5 mil pontos de gap, né, é difícil o mercado sair direcionando para alguma tendência, para algum lado. Enfim, o mercado caiu muito. Falei pra caramba, não falei nada, né? O mercado caiu muito e, né, qualquer tipo de análise vai se tornar ineficiente. O mercado, quando dá essas notícias impactantes, o mercado foge das nossas análises, né? Inclusive qualquer tipo de setup, eu até recomendei que não recomendei usar os setups que eu já ensinei, né, para os alunos. Porque, né, se o mercado já está distorcido, a gente não consegue prever o que ele vai fazer nos próximos movimentos. Ainda assim, setups foram ativados na maioria dos papéis e todos deram bom, apesar de terem voltado para a mínima, deram muito certo, né? Enfim, vamos começar aí. Falei tanto do índice, vamos começar pelo índice, né? Um gap forte de 5 mil pontos. A única operação que eu fiz foi uma compra buscando literalmente esse retorno, né? A gente estava extremamente esticado, tanto a média de 9 quanto a média de 20 vem parecendo uma LTB para baixo, né? E o mercado, depois de ter feito, eu vou só ajustar essa minha FIBA aqui para a gente acompanhar. O mercado fez primeiramente um fundo e a gente já tinha este topo. Então, se ele não rompe fundo, a tendência é voltar para a retração de 50, onde ele ficou obrigado, não tendo força para romper, a tendência é sempre voltar para o fundo. Acontece que o mercado não consegue também perder essa mínima, fica consolidado, as médias seguem laterais, até que a gente volta a subir, rompe esse pivôzinho de alta, né? Dando aí primeiro alvo atingido, vamos ver o segundo se foi atingido, acho que foi. Segundo alvo cravado e atingido aí. Ainda assim, acreditava que o mercado podia seguir rompendo por conta do gap de baixa que ele abriu, né? Mas, em todo caso, como a gente sempre fala, a gente se gosta de buscar o segundo alvo e aí está mais um dia de prova, tá? Praticamente um breakout aí. O mercado rompeu, armou o pivôzinho de alta, consolidou na média, depois veio um rompimento com candle elefante, com bastante volume
entradas sempre no fechamento do candle ou no rompimento do pivô de alta, tá? Um stop relativamente caro, tá? Porque o fundo estava 500 pontos abaixo, na pior das situações estava quase 1000 pontos de stop se não quisesse estourar aí no estopar no Marubozu, tá? Aí seria um stop de 400 pontos quase. Porém, né, o segundo alvo era um gain de 1500 pontos. Acho que pro primeiro alvo era um gain de 900 mil pontos, alguma coisa assim. Enfim, o mercado atinge seu alvo, corrige mais uma vez. Quando ele volta a subir, dava a entender que ele podia buscar o terceiro alvo, mas ele não tem força para renovar esse topo, volta a cair, portanto, a gente ajusta a FIBA aqui e vê se o mercado volta para a retração de 50, né? Por 100 pontinhos aí ele não atingiu a retração de 50, mas ele já tinha perdido o fundo anterior, pivô de baixa, corrigiu na média de 20, inclusive foi acho que 50% desse movimento aqui, um pouquinho mais, e volta a cair. Mais uma venda aqui possível na média de 20 ou na perda desta mínima, tá? Para buscar o mesmo trade. Primeiro alvo, segundo alvo. Faltou aí 70, 80 pontos para atingir. Mercado feio por conta do gap, porém duas entradas de pivô tradicionais bastante fáceis de verificar, né? Armou pivô, corrigiu, foi embora. Armou pivô, corrigiu, vai embora. O mercado fecha perto das mínimas, portanto nosso primeiro alvo vai ser a mínima de hoje, 111.725. Se romper, a gente já não tem mais o fundo anterior, a gente já rompeu inclusive aquela consolidação que eu tinha traçado aqui, tá? O nosso próximo fundo, galera, não tem, né? É lá nos 94 mil. No semanal, even, tá? 94 mil é o nosso último fundo. A gente tem uma média de 200 lá no 97 mil pontos. Vai azedar se sair renovando mínimas, tá? Vai azedar se sair renovando mínimas. Se o mercado aí não se recuperar até sexta-feira, principalmente, né? Se não se recuperar até sexta-feira, continuar abaixo das médias no semanal, acredito que a gente possa voltar lá nos 97 mil, né? A gente está falando de uma queda aí de mais 14, 15 mil pontos, tá? Mas isso ainda vai demorar, até sexta-feira tem chão. Em todo caso, pessoal, o melhor a fazer aqui é esperar, tá? Esperar o mercado se resolver, ver o que ele quer fazer, se ele vai ou não vai retornar, se ele vai ficar nessa loucura de andar 5, 6 mil pontos no dia, né? Então, cuidado aí, não vai ser demais para os próximos dias aí, principalmente para amanhã. Beleza? 60 minutos. Olha, eu nem ia analisar o ABV, porque provavelmente vai estar puxando para baixo, tá? Ó, na abertura rompeu aquela mínima que a gente falou que não poderia romper e depois consolidou. No diário deve ter seguido a mesma tendência, né? Ó, perdeu aquela mínima que a gente estudou ontem. Obviamente perdeu a consolidação que a gente estudou ontem, tá? Tudo de acordo. Porém nada previamente previsto. Pelo menos eu não encontrei. Opa! Não encontrei nada que podia prever esse movimento. Já no dólar, o dólar foi um pouco mais chato porque ele amanheceu muito consolidado. Eu vou até traçar a retração do dia anterior primeiro, porque ela foi útil no começo da manhã, tá? Começo da manhã não, na verdade foi só no fechamento de pregão. O mercado abriu com gap passo de alta. Acho que a gente nunca tinha visto um gap tão forte de alta, pelo menos não me recordo recentemente. Mas foi um gap de 130 pontos. Da mesma forma que eu não acreditava do índice caindo, eu não acreditava com o dólar subindo. Ele refez esse topo, desde então não conseguia romper, fez mais um martelinho no topo, fez mais um candlezinho de exaustão no topo. E BC entra, corrige e volta a cair, perdendo fundo, armando pivô de baixa, corrige mais uma vez nas médias, entradas possíveis aqui. Aqui, para quem acreditou. Apesar desse esse momento aqui tava ruim, né? Porque o mercado caiu, se eu não me engano, 26 pontos e corrigiu quase tudo. Então não estava um momento ideal. Vou até desconsiderar essa compra. Então a gente tem um pivô de baixa. A gente tinha uma exaustão e um martelo invertido no topo, em cima da média de 20.
né? Buscando um primeiro movimento de baixo, uma correção e depois um rompimento. Tínhamos uma venda aqui e uma venda aqui, para buscar os nossos alvos de Fibo. Primeiro alvo, vou apagar a retração de baixo aqui para não confundir a gente. Primeiro alvo atingido, acabou sendo a mínima do dia. Dá até para descer um pouquinho aqui. Pronto, 61 na cabeça do pivô. Primeiro alvo era junto com a média de 200, então a gente tinha aqui um suporte duplo, que era o primeiro alvo de Fibo, que serve como suporte e resistência, e é junto com ela a média de 200, que vem ligeiramente ascendente, tá? Normalmente a média de 200 é mais respeitada, principalmente depois de um forte rompimento desse, né? Fazia tempo que a gente não trabalhava fortemente acima da média de 200, né? Não, até que não. Enfim, armou o pivô, corrigiu na média, né? Quem gosta de, eu já sempre falo, né, para operar consolidação, normalmente ele não sai rompendo uma consolidação de uma vez só, né? Sempre que a gente tem uma consolidação, o mercado costuma mostrar previamente esse rompimento através de um micro pivô, corrigindo numa média, né? A gente tem topos e fundos descendentes, uma média normalmente começando a ficar descendente, e aí vem o tal do rompimento. E muitas vezes, quando isso não acontece, a correção vem depois, né? Então a gente teria uma entrada aqui e aqui, são as mais ideais, porque muitas vezes, por mais que o mercado todo esteja, né, evidente, ele ainda está dentro de uma consolidação. A qualquer momento ele pode romper e voltar, tá? O famoso falso rompimento. Raramente a gente vai ver um rompimento que vem do topo até o fundo, tá? Dificilmente isso acontece, e se acontece, normalmente ainda vem essa correção aqui, que aí a gente pode se aproveitar. Porém, nesse caso aqui as médias vão ficar extremamente esticadas, tá? Não recomendo operar. Enfim, o mercado fez um pivôzinho pré-rompimento, depois que perdeu fez mais um pivô, não de fato um pivô diário. Corrigiu até o topo fundo da consolidação, suporte rompido vira resistência. Temos um martelo invertido no topo, um TSS ali para confirmar mais uma venda e perda também do pivô, e o alvo, média de 200 junto com o primeiro alvo de Fibo, né? No pior dos casos, no pior das entradas, a gente tinha aí um alvo de 34 pontos com stop de 28. Pra quem vendeu lá em cima, stop extremamente barato, porque vendeu durante a correção e conseguiu pegar aí mais de 50 pontos. Se alguém conseguiu, parabéns. Obviamente, trazendo pelo barra nos 5 minutos, acho que foi bastante difícil, tá? Candles bem devagar, né? Demorou praticamente 3 horas para chegar no alvo. Mas quem jogou nos 15 minutos e trouxe barra aí fez bastante sucesso, tá? Pra quem não gosta de fazer o barra nos 5 minutos porque violina, recomendo usar. Até nos 15 deu violinado, tá? Mas muitas vezes funciona, tá? O mercado bate no primeiro alvo, bate na média 200, a gente ajusta a nossa Fibo a fim de ter as retrações do dia. Se não renova fundo, a tendência é voltar para o topo como primeiro alvo, primeira retração, 61.8 lá em 472, onde foi a máxima do dólar e armou inclusive um pivôzinho de alta, tá? Corrigiu nas médias, deu até um TSI e volta a subir, não deu tempo de romper. Rompendo este topo, a gente rompe um pivôzinho de alta, dando alvos lá para cima. Se a gente fala de retração, rompendo 61.8, a tendência é ir lá para o 38, 496. Deixa eu ver o alvo de Fibo se ele está próximo, tá? O alvo de Fibo está justamente na retração de 38. Portanto, gente, se a gente romper esse topinho aqui de amanhã, 7,2, a tendência forte é buscar o 9,6, alvo de Fibo e alvo de retração. Rompendo a retração de 38, galera, vocês já sabem, a tendência é voltar para o topo do dia. 5,35 aí é o alvo, falando de retrações. E a gente ainda tem o segundo alvo de Fibo lá no 510 e terceiro por último no topo do dia, né? Interessante. Difícil passar o terceiro alvo de Fibo. Topo do dia anterior, uma forte resistência, né? Índice dólar extremamente esticados. Se esse cenário acontecer, vai ser uma compra perfeita e a venda vai ser ainda mais, tá? Salve aí qualquer tipo de notícia que possa piorar a situação do mercado. Eu acho extremamente difícil da gente romper topo amanhã no dólar, tá? Em todo caso, se não ganhar o topo, não ganhar a retração de 61.8, volta a trabalhar na média 200, volta a trabalhar lá no 433, que é o fundo do dia de hoje.
Beleza? Fiquem com o vídeo. Espero que ontem tenha ajudado. Acho que não serviu de muito, né, os nossos pontos, porque abriu com 5.000 pontos de gap no índice, 130 pontos no dólar. Mas amanhã acredito que a gente não vai ter uma pancada tão violenta assim. Então acho que os pontos possivelmente serão mais úteis. Beleza? Não esqueçam de comentar aí, que eu gosto de ler os comentários. Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Não esquece de recomendar aí para quem opera mercado, que é conteúdo de graça aí para vocês. Beleza, pessoal? Até amanhã na sala. A gente se vê.